Agora, uma coisa que eles adoram confundir, tá? Que eles adoram confundir. E vocês nunca mais vão errar na vida de vocês, tá? Os termos direitos humanos e os termos direitos fundamentais, tá? Fundamentais. Vocês nunca mais vão errar. Fala pra mim, direitos humanos. Nós acabamos de falar. Positivados na ordem internacional. Tranquilo? Sossegado? Foi isso que nós falamos, não falamos? Através de declarações, tratados, convenções. Não foi isso que nós falamos agora há pouco? Beleza. Positivados na ordem internacional. Agora, o que acontece com os direitos fundamentais? Tá? Os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, tem muita gente que diz ainda direitos humanos fundamentais. Tá? A maioria dos livros a doutrina traz como direitos humanos fundamentais. É na ordem, ele está positivado na ordem nacional. Tá? Essa é a primeira parte, tem mais. Então, primeira diferença, direitos humanos eles estão positivados na ordem internacional e os direitos fundamentais estão positivados na ordem nacional. Como é que funciona isso? Então, olha só. Eu tenho, por exemplo, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3º, falando assim, direito que o ser humano terá direito à vida, à liberdade e segurança pessoal. Aí, isso aqui no artigo, vamos lá, abram as mentes. Artigo 3º da DUT. Agora, eu tenho lá no artigo 5º da CF, artigo 5º da Constituição Federal de 88, que ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Vai. Sem distinção de raça, e tem direito ao quê? A vida, né? A vida, liberdade e igualdade, segurança e propriedade. E aqui também eu tenho a vida, liberdade e segurança pessoal. Aí vocês vão dizer assim: ai, Matusa, você está viajando, é tudo igual. Não é. Não é tudo igual. Aqui eu tenho os direitos humanos que estão positivados na ordem internacional. E aqui eu tenho os direitos fundamentais que estão positivados na ordem nacional. É muito comum eles perguntarem: os direitos humanos é igual aos direitos fundamentais. O direito à vida, né, dos direitos humanos é igual. O direito que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à vida, é igual ao direito fundamental do direito à vida. Não é. Por que não é? Vou explicar para vocês. A Constituição Federal de 88 ela é baseada em dogmas, ela é dogmática. Tá? É o PRAFED, ela é promulgada, e é dogmática. Vocês perceberam, você já deve ter percebido, que a Constituição Federal de 88 ela é chamada de Constituição Cidadã. Já ouviram falar esse termo? Não está cheio de direitos ali? São 75 incisos no artigo 5º só falando de direitos e garantias. Por que isso? Por que vocês acham? O que aconteceu antes da declaração, antes da nossa Constituição Federal de 88? Período militar, né? Período militar. Aí eles disseram que o pessoal foi torturado, foram restringidos alguns direitos e garantias.
Baseado nesses dogmas, o legislador constituinte originário, né, os 500 e poucos bonequinhos lá, no dia 5 de outubro de 88, presidido lá pelo Ulisses Guimarães, lembra disso? Eu não era nascido em 88, né? Mas, enfim, coitado do Caipira, né? Viu tudo isso, diga, viu e estudou junto com os caras, né? Disse o quê? Promulgo a Constituição Federal de 88, pela vontade do povo, tal. Baseado em seus dogmas. Agora, aqui no Brasil, olhe bem, nós vamos de um ponto, nós vamos saindo da Constituição Federal, que é a lei máxima, que nós já vamos fazer a pirâmide ali, é a lei máxima de um ordenamento jurídico, e nós vamos para uma lei ordinária. O tráfico de drogas, tem pena de morte no Brasil? Para o tráfico de drogas? Para o tráfico de drogas, tem? Não tem. Agora, lá onde executaram aquele brasileiro? Na Indonésia, tem pena de morte para tráfico de drogas? Tem. Então vocês têm que entender o seguinte, que cada estado, quando eu falo a palavra estado, cada país tem o quê? A sua Constituição Federal baseado nos seus dogmas, no seu povo. Lá nos Estados Unidos qualquer coisinha não é perpétua, qualquer coisinha não é pena de morte, né? Então, eles têm a Constituição Federal deles baseada nos dogmas, baseada no seu povo, na luta do seu povo. E o Brasil também tem a sua. Então, vocês nunca vão poder dizer o seguinte, que o direito à vida da DUD, que é dos direitos humanos internacional, é o mesmo direito à vida dos direitos fundamentais, tá? Isso eu quero que vocês saibam que não é o mesmo. São situações diferentes. Beleza? Tranquilo. Outra coisa importante que vocês têm que lembrar, tá? A DUD, nós vamos falar muito da DUD ainda hoje à noite. A DUD, ela é uma recomendação, ela é uma declaração. Ela não tem poder vinculante jurídico, ela não tem poder vinculante. Tá? Ela inspirou muitas constituições pelo mundo. Na época que saiu a DUD, né, que foi a maior revolução e internacionalização de direitos humanos, né, e universalização dos direitos humanos, o Brasil já tinha uma Constituição Federal. O Brasil, senhores, já está na 7ª Constituição Federal. Nós temos constituições desde 1824. Então, percebam a diferença. A missão aqui, a missão da DUD, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a missão aqui é internacionalizar. Como o Brasil já tinha uma Constituição Federal, lá em 1937, outros países não tinham. Entenderam a diferença? Então eu quero que vocês levem para a prova de vocês. O direito à vida que está no âmbito internacional dos direitos humanos é diferente do direito à vida que está nos direitos fundamentais de cada estado. Tranquilo? Outra coisa que vocês têm que saber. Está no âmbito internacional, direitos humanos. Está no âmbito nacional, direitos fundamentais. Tranquilo? Beleza. Posso apagar isso aqui? Jóia. Agora, eu tenho o direito à vida que está lá na DUD, no âmbito internacional. E vamos dizer que eu ainda não tenho esse direito à vida na minha Constituição Federal. Como que eu faço para internalizar? Melhor, vamos trazer um exemplo mais prático. Vamos trazer aqui, um exemplo que vocês adoram, cara. Vocês adoram a audiência de custódia, né? Eu sei que vocês adoram, tá? Então eu vou trazer aqui, SEI, Parque São José da Costa Rica, né? Parque São José da Costa Rica e CF 88, tá? Lá no Parque São José da Costa Rica diz o seguinte, que o queridão, né? O queridão, eu vou colocar aqui com os termos Parque São José da Costa Rica, graças a Deus não cai na prova de vocês, mas era muito fácil também,
né? Que o infrator ele tem que ser apresentado, ao juiz competente, à autoridade competente, o mais rápido possível. Mais rápido possível, tá? Agora, se vocês pegarem a CF de 88, vocês não vão encontrar isso aqui. Só que o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, em 1992. Tá? 1992, o Brasil assinou o Pacto São José da Costa Rica. Eu quero que vocês façam essa pirâmide aí. Os caras do direito já viram essa pirâmide 52 vezes, mas quem não é do direito Então, olha só. Isso aqui é a pirâmide de Hans-Kelsen. A galera do direito deve conhecer, né? Onde a base aqui, ó, quem manda menos é os decretos, né? Então, você tem um decreto lá presidencial, um decreto, né, do executivo, uma lei complementar, né? Ela é a base, é a que manda menos. Isso aqui é a hierarquia das normas, tá? Hierarquia das normas, pirâmide de Hans-Kelsen. Depois nós temos as leis ordinárias. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um decreto, né? Se aqui eu tenho um decreto e ele vira lei, beleza. Agora, se surge uma lei tratando da mesma matéria, o que quer dizer? Ele come o decreto. Entenderam ou não? Tipo, quem manda mais? É como se fosse lá a nossa escala hierárquica, né? O soldado, o cabo, o sargento e o oficial, por exemplo. Tá? O cabo é a Constituição de 88, né? Então, assim, decreto manda menos, lei manda mais. Agora aqui, ó, tratados, coloquem aí, esse TI, DH aqui, ó, é Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Tá? Tratados Internacionais de Direitos Humanos. E no topo da pirâmide, quem manda mais é a CF de 88, a nossa Constituição Federal vigente, tá? A nossa Constituição Federal vigente é o que manda mais no ordenamento jurídico. No entanto, senhores, que nós temos 11 bonequinhos chamados de ministros do STF, que eles estão lá só para interpretar a Constituição Federal. Só para fazer o quê? Discutir os conflitos com a Constituição Federal. Tá? Tranquilo? Para vocês verem, a Corte Máxima, ela trabalha em cima da Constituição Federal. Tudo o que tiver. No entanto que nós já temos mais de 100 emendas, tá? Nós já temos mais de 100 emendas na Constituição Federal, que todo dia a Constituição Federal é mutante. Todo dia ela vai mudando. Isso. Então, olha só. O que acontece? Em 1992, o Brasil ratificou o Pacto São José da Costa Rica, o qual traz lá, o infrator tem que ser apresentado à autoridade competente o mais rápido possível, ou suspeito, enfim, não lembro do termo aqui. Ou ainda, que traz aquela, que a vida é protegida desde a sua concepção, né? Então, o Pacto São José da Costa Rica traz várias situações. Aí, o que é feito hoje no ordenamento jurídico? O que acontece com os caras? Audiência de custódia não é o termo que está lá. Audiência de custódia não é o termo que está no Pacto São José da Costa Rica. Mas o Brasil, para se enquadrar no Tratado Internacional de Direitos Humanos, que está acima das leis, ó, estão vendo? Está vendo que ele está acima das leis? O Brasil, para se enquadrar num Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele obrigou a fazer isso.
Não, agora em 24 horas o cara vai ser apresentado à autoridade competente, que é o juiz. Mas demorou um tempão para fazer isso? Demorou um tempão. Vou explicar por quê. Já vou explicar por que demorou. Olha só. Eu quero que vocês façam o seguinte aqui, ó. Eu quero que vocês anotem no caderno. Os tratados internacionais. O caderno, senhor, é o melhor material da vida de vocês. Ou anote no material mesmo. Os tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos. Antes de 2004, os tratados internacionais de direitos humanos, antes de 2004, tinham força, os tratados internacionais de direitos humanos, antes de 2004, tinham força de norma supralegal. Tinham força de norma supralegal. O que é esse supralegal, senhores? O que quer dizer esse supralegal? Ele tem uma força maior que as leis, mas ele está abaixo da Constituição. Beleza, jóia. Aí em 2004, com a emenda constitucional 45, reforma do judiciário, o que aconteceu? Lá no artigo 5º da Constituição Federal foi adicionado o parágrafo 3º e o parágrafo 4º no artigo 5º. O que diz o parágrafo 3º? Ele diz o seguinte: os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados nas duas casas, ou seja, no Congresso e no Senado, em dois turnos, por 3/5 dos votos, ou seja, maioria qualificada, tem força de emenda constitucional. Aí é o seguinte: tudo que tiver de tratado internacional ratificado após 2004, então vocês vão colocar aquela linha do tempo, não tem aquela linha do tempo? Aquela linha do tempo, 2004, né? Aí nós pegamos aqui, ó, 1992, e aqui nós vamos pegar acho que foi 2015, o Tratado de Marrakech foi 2013. Então perceba aqui, ó, o Pacto São José da Costa Rica, ele tem força de norma supralegal. O Tratado de Marrakech, que versa sobre as pessoas com deficiência física, ele tem força de emenda constitucional. Ou seja, ele tem força se fosse como se estivesse expresso no texto constitucional. Entenderam? Por que da demora dela? Por quê? Porque isso aqui é um entendimento recente. Esse negócio de supralegal e emenda constitucional é um entendimento recente. Ficou muito assim, ó. Quando feria-se um tratado internacional de direitos humanos, mesmo que o Brasil tivesse ratificado, o judiciário, os ministros do STF ficavam assim, cara, como é que nós vamos fazer com esse troço? Porque não está explícito na Constituição Federal. Por isso que é importante, nos direitos humanos é muito importante a doutrina. Essa situação aqui, ó, que os tratados assinados, ratificados antes de 2004, têm força de supralegal, é um entendimento recente. Tá? É um entendimento recente. Não é um entendimento antigo. Beleza? Tranquilo? Então, ó, o infrator apresentar a autoridade competente. Tem força de norma supralegal. Se tiver alguma lei aqui falando que o cara tem que esperar não sei quanto tempo para ser apresentado, o que vai acontecer? Essa aqui come essa. Entenderam ou não? Beleza. Outra coisa que vocês têm que entender.
No nosso ordenamento jurídico, na parte constitucional, nós temos o chamado bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade é o seguinte, é o texto expresso da Constituição Federal de 88, mais princípios são mandamentos, princípios mais tratados de direitos humanos internacional. Galera, o Brasil é um dos países que mais ratificam tratados de direitos internacionais, tá? Então, percebam isso, tá? E outra coisa muito importante, sabe por quê? Sabe por quê que eles tiveram também esse entendimento ali de norma supralegal? O Brasil já foi condenado várias vezes por violar direitos humanos. Senhores, o direito fundamental à vida ou o direito fundamental à liberdade, que é protegido no âmbito nacional, que é um direito fundamental, ele também, anote, o direito fundamental no âmbito nacional, ele também é protegido na esfera internacional. Lá no parágrafo 4º do artigo 5º diz o seguinte, que o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional. Ou seja, se o Brasil violar direito humano, ele vai para o pau. Exemplo, Maria da Penha Maia Fernandes, já ouviram falar? Ela era farmacêutica, ela ia trabalhar, ela ajudava no sustento da casa dela, todo dia ela chegava em pau, em casa o que o queridão fazia? Pau, surrava ela todo dia. E ela foi, seguiu os canais competentes, delegacia e tudo mais, nunca resolvia. Até que um dia ela chegou do trabalho, o cara tentou matar ela. O cara deu um tiro nas costas dela, ela ficou paraplégica. Ali foi o ápice. Aí ela foi buscar mais. Aí tem as ONGs de proteção à mulher, tal, até que chegou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí os caras, cara, tu vai se ferrar. Aí o que aconteceu? O Brasil foi punido por não ter protegido os direitos dela. Tá? Em 2004, o Brasil foi penalizado em 60 mil reais. 60 mil reais, aí não sei. Por isso que em 2006 surgiu a Lei Maria da Penha, tá? Porque o Brasil levou pau e daí em 2006 surgiu a Lei Maria da Penha. Aí em 2004 ela recebeu 60 mil reais. Vai trazer as pernas dela de volta? Não vai, cara. Ela estava na cadeira de rodas. Outro exemplo rapidinho. Não sei se é João Cosme, agora eu não lembro o nome direito dele. Ele tinha esclerose, né? Ele tinha problema mental. E aí ele foi internar numa clínica. Não sei se for no Pernambuco, lá pra cima lá. O que os caras faziam? Os caras não limpavam ele, porque ele tinha problema mental, ele não conseguia se limpar e tal, e ele foi internado numa clínica, né? Uma clínica, acho que é uma clínica do governo, e ele era maltratado, eles faziam atos de crueldade com ele, não limpavam ele, daí um dia a família foi visitar, ele estava todo sujo de fezes e tudo mais, tudo cheio de ferida. O Brasil foi punido também. Então o que acontece? De tanto o Brasil levar pau, surgiu essa situação aqui, uma proteção maior dos direitos humanos. Entenderam? Então, em 2004 teve a reforma do judiciário, onde deu um poder maior para as normas de proteção dos direitos humanos. Tratado Internacional de Direitos Humanos antes de 2004, norma supralegal. Depois de 2004, emenda constitucional. Tá? Tranquilo? Todo o tratado que agora o Brasil ratificou esse lá, do tratamento de pessoas com deficiência, tem força de emenda constitucional. Então, se vocês cometerem alguma violação de direitos, se o Brasil começar a cometer alguma violação de direito com uma pessoa que tem deficiência, é pau. Entenderam? Tranquilo? Entenderam o rito aqui, ó? Se eu quero internalizar um direito humano que está lá no âmbito internacional, eu quero internalizar no meu ordenamento jurídico nacional como um direito fundamental. Artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados internacionais de direitos humanos, né, que versam sobre a matéria, né, direitos humanos, que forem votados nas duas casas,
tá? Ó, não tem erro. É 223 dividido por 5. 2 casas, 2 turnos, por 3/5 dos votos. É a maioria qualificada, tá? Maioria qualificada. Dos membros, né? 3/5 dos votos dos membros. Dos membros. Então imagina, para tu conseguir 3/5 do voto dos membros, são 545, 513 deputados federais. Agora eu não lembro, 513, né? 513, então você imagina, 3/5 disso. O Senado é 81, 3/5 de 81, em 2 turnos. Então é difícil você conseguir essa aprovação. Professor, acontecia muito isso nas turmas do DEAP. Professor, e daí se não for aprovado por esse rito, ele tem força do quê? Supralegal. Entenderam? Tranquilo isso? Tratado Internacional de Direitos Humanos, por causa do bloco de constitucionalidade, ou ele é supralegal, ou ele é emenda constitucional. Tranquilo? Agora, percebam, né? A única diferença é que antes de 2004, ainda a CF mandava mais. Agora, depois de 2004, é igual. Fechou? Isso aqui é um ponto fundamental da sua prova. Vai estar lá nos livros. Essa diferença de direitos humanos para direitos fundamentais, como que pega um direito humano e coloca no ordenamento jurídico. Isso aqui é muito importante. Lembrem dessa pirâmide. Lembrem que antes de 2004 era uma coisa, depois de 2004 era outra. Né? Tranquilo? Sossegado? Isso é uma das partes principais aí da teoria geral. Galera, direito dos refugiados, né? Direitos dos refugiados é uma espécie de direito humano. Eu coloquei aqui só a nomenclatura para vocês não se perderem na hora da prova, né? Não se perderem na hora da prova. Claro que aqui fala sobre os refugiados de guerras civis, conflitos internos, externos e tudo mais. Tá tranquilo até aqui? Entenderam o que é direito humano, entenderam o que é dignidade da pessoa humana e entenderam a diferença de direito humano com direito humano fundamental. O direito humanitário, ele minimiza as vítimas dos conflitos. Então está acontecendo um conflito lá, o direito humanitário age lá. O direito refugiado é aquele cara que tem Deixa eu lembrar, a declaração é logo após a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Logo após a Segunda Guerra Mundial, a galera, né? Tanto os alemães para fugir porque iam caçar os alemães, como a galera que estava sofrendo opressões nos países de guerra, eles também. Então eu vou lembrar a declaração, mas é 1949, que fala sobre os direitos refugiados dos conflitos, os caras que saem do seu país e buscam asilo em outros. Tá? Tranquilo? Joia. Agora, uma parte muito importante que vai estar lá nos livros também, que está na teoria geral, eu trouxe para vocês não errarem mais em prova. Está lá no livro do Alexandre de Moraes, vocês vão ver isso lá. A fundamentação, né? As teorias. Nós temos a primeira teoria, que é a justnaturalista, que nós falamos no início da aula dos direitos naturais. Então, pela teoria justnaturalista, que foi a primeira teoria que surgiu sobre os direitos humanos, ele fala o quê? Que os direitos humanos decorrem, né, de um direito moral. Um direito moral, um direito natural. Né? Direito à vida, um direito natural. Direito à liberdade, um direito natural. Não precisa estar positivado. É um direito natural. A teoria justnaturalista, inclusive, né, é antes dessa situação de positivar os direitos, positivar as leis. Tá? Tranquilo? Sossegado? É só vocês lembrar, um direito natural. Né? Era pelo princípio da convivência lá nas primeiras comunidades que surgiu isso. E a teoria justnaturalista também falava que os direitos humanos eles são universais, ou seja, para todos, e também superiores, inderrogáveis, que emana de uma entidade superior, Deus. Eles falavam muito isso lá nos primórdios, tá? Que Deus que queria que o ser humano tivesse direito à vida, que Deus que dizia que ele queria que tivesse direito à liberdade. Beleza? Então vocês têm que lembrar que a teoria justnaturalista foi a primeira, que dizia que os direitos eram naturais, universais, superiores, inderrogáveis. Tranquilo?
Essa é a teoria justnaturalista, vem bastante lá, vem lá no livro do Alexandre de Moraes. O professor Ingo Sarlet lá fala de vez em quando também nas teorias. Sem vocês entenderem essa parte de teoria geral, por isso que eu trouxe teoria geral para vocês entrar, né? Para a gente entrar na disciplina realmente.